Oi, eu sou a Lígia. Bom dia, meu nome é Laila Vilena Moraes Camargo. Oi, meu nome é Juliane. Oi, gente, bom dia. O meu nome é Karina Ronzani. Oi, meu nome é Gabriela. Olá, eu sou o Gabriel do Carmo Ferreira. Oi, prazer. Meu nome é Stephanie Dutra. Eu sou estudante do curso de Nutrição da UFJF e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre os benefícios do consumo de alimentos orgânicos. O que vamos aprender? Neste vídeo, nós vamos aprender o que são os alimentos orgânicos, a sua certificação, seus benefícios, mitos e verdades, a acessibilidade e onde podemos comprar esses alimentos. O que são alimentos orgânicos? Alimentos orgânicos são o resultado da produção que não faz uso de agrotóxicos sintéticos, por exemplo, inseticidas, herbicidas, fungicidas, assim como outros insumos artificiais tóxicos, que podemos citar os adubos químicos altamente solúveis e organismos geneticamente modificados, os OGM, como os transgênicos. Tais quais são restritos de todo o processo de produção, transformação, armazenamento e transporte, visto que auxilia na preservação da saúde do homem e de todos os seres vivos, juntamente com o respeito ao meio ambiente, mantendo a qualidade do alimento e preservando o solo. E como exemplo desses produtos, podemos citar as frutas, legumes, verduras, carnes, ovos, cereais, entre outros. Entretanto, é importante estar ciente quando adquirir esse alimento, para fim de ter uma alimentação consciente, sabendo sua origem, caso seja mais regional, ou fazer uso de produtos já fiscalizados e que apresentam o selo de certificação orgânica. Quando falamos de certificação de orgânicos, estamos falando sobre esse selo nacional que se encontra em produtos de procedência orgânica. O selo orgânico serve como uma garantia para a pessoa que busca comer um alimento orgânico. Os selos são colocados para que esse consumidor não seja trapaceado, pois um produto que não segue os requisitos para ser considerado um alimento orgânico não recebe o selo, evitando possíveis fraudes por parte do produtor. Este selo garante a organicidade do produto, ou seja, para adquirir a certificação, o produtor deve seguir uma série de pré-requisitos em sua plantação, garantindo que todo o desenvolvimento do cultivo seja realizado de acordo com os manuais, sem qualquer intervenção química, desde a plantação até a embalagem final. Este é o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, organizado e estruturado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, junto do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o INMETRO. O sistema de certificação certifica que o seu produto tem, no mínimo, 95% de ingredientes orgânicos em sua composição. Já os ingredientes que compõem os outros 5% devem ser identificados e estar dentro das regras de produção orgânica. Agrotóxicos, por exemplo, estão proibidos de qualquer forma. Bom, com relação aos benefícios do consumo de produtos orgânicos, pode-se destacar a conservação do solo, uma vez que a agricultura orgânica ela vai visar a conservação da fertilidade do solo, com práticas de rotação de culturas e a adubação verde. Um dos princípios desse processo é retirar o mínimo possível do solo, já que ele é considerado um organismo vivo. Observa-se também uma redução de poluição ambiental, onde a agricultura convencional ela pode poluir o solo de cultivo com produtos químicos, além de dificultar a fixação de nitrogênio pelos micro-organismos que vão habitar o solo, deixando assim mais pobre. Dessa forma, um dos principais benefícios da agricultura orgânica vai ser a redução dessa poluição ambiental. Há também uma maior manutenção do bem-estar animal, onde a produção orgânica de animais, esses animais vão ser alimentados somente com produtos orgânicos e mantidos em locais mais espaçosos.
Outro ponto importante é o modo como a sua comida é cultivada pode gerar grande impacto na sua saúde mental e emocional, bem como para o meio ambiente. Os alimentos orgânicos geralmente vão ter mais nutrientes benéficos, como por exemplo os antioxidantes, do que seus equivalentes cultivados convencionalmente. E pessoas com alergias a alimentos, produtos químicos ou até mesmo conservantes podem perceber que os seus sintomas vão diminuir ou desaparecer quando comem apenas alimentos orgânicos. O desenvolvimento de pequenos produtores locais vai ser outro benefício gerado pela agricultura orgânica, uma vez que vai gerar a melhoria da vida do campo, onde a agricultura orgânica ela vai contribuir para melhores condições socioeconômicas das comunidades rurais, visto que esse cultivo de produtos orgânicos necessita de mais mão de obra, gerando assim emprego e renda para os que vivem longe das cidades. Alguns outros benefícios da ingestão de alimentos orgânicos é, por exemplo, a diminuição de contato com alimentos que têm agrotóxicos e outros produtos químicos, porque na agricultura orgânica nenhum alimento produzido tem pesticida sintético, e isso faz com que os alimentos sejam então mais saudáveis. Os animais criados organicamente também não têm nenhum tipo de antibiótico, hormônio de crescimento ou então subprodutos de animais alimentados, porque a alimentação de produtos de animais para o gado aumenta o risco de doenças, como a doença da vaca louca, por exemplo. E o uso de antibióticos pode criar algumas cepas de bactérias que são resistentes a antibióticos. Então, os animais que são criados de forma orgânica tendem a ter mais espaço e terem mais acesso ao ar livre, o que faz com que eles sejam mais saudáveis. A carne e o ovo também, cultivados de forma orgânica, costumam ser mais ricos em certos nutrientes. Isso foi comprovado por alguns estudos, como o estudo europeu de 2016, que mostrou que níveis de certos nutrientes, incluindo ácidos graxos e ômega 3, eram até 50% mais altos na carne e no leite orgânico do que nas versões convencionais. Outro também benefício desses alimentos é que eles não têm organismos geneticamente modificados, porque essa modificação é feita na agricultura convencional e as plantas então são modificadas geneticamente, o seu DNA é alterado e isso ocorre de maneira que não é nem um pouco natural, né? Que faz com que elas sejam mais resistentes a alguns pesticidas ou produzam um inseticida. Mitos e verdades dos orgânicos. Os alimentos orgânicos são mais nutritivos? Isso é uma verdade. Eles têm um conjunto de características que acabam refletindo um valor nutricional muito melhor. Isso tem a ver com a qualidade do solo utilizado. Por exemplo, um solo bem nutrido é igual a plantas mais nutridas e pessoas mais nutridas. E pesquisas mostram tendências positivas de vitamina C e de fitoquímicos, como carotenoides e polifenóis, que são fitoquímicos que os vegetais produzem para se defender e também são responsáveis pela proteção do nosso organismo. Por não serem adubadas com agrotóxicos, essas plantas tendem a produzir elementos benéficos à nossa saúde. O integral e orgânico são a mesma coisa? Isso é um mito, eles não são a mesma coisa. Nem todo alimento integral tem a produção orgânica. Por exemplo, o arroz que a gente consome integral, em sua maioria é cultivado com agrotóxicos. O integral significa que o alimento é com menor processamento e menor refinamento. Alimentos cultivados sem agrotóxicos são orgânicos? Isso é um mito. A produção orgânica vai muito além do uso de agrotóxicos. Para receber o selo de orgânico, a propriedade deve respeitar os aspectos ambientais, como o uso da água e a qualidade da água,
a não exploração de mão de obra infantil ou escrava e a qualidade de vida dos animais, entre outros. Verduras hidropônicas são orgânicas? Isso é um mito. Essas verduras são produzidas sem águas e recebem seus nutrientes através de uma solução química líquida. Os fertilizantes utilizados são como ureia, que são altamente solúveis, são dissolvidos na água e aplicados diretamente na planta. Essas plantas produzidas sem terra têm uma concentração maior de fertilizantes e de nitrato, que é um produto potencialmente cancerígeno aos seres humanos. A conversão da propriedade convencional para a orgânica pode levar até 4 anos, isso é uma verdade. Esse período de conversão é sofrido para o agricultor que quer mudar, porque o solo fica contaminado. Depois, com o tempo, o solo fica contaminado, depois com bastante tempo do cultivo convencional, e a planta não responde sem apoio químico nesse solo, e dificultando a nutrição e a defesa natural da planta. Esse tempo que as certificadoras concedem para a conversão são 4 anos. Os orgânicos são menores, feios e caros? Isso é um mito. Por não ter uso de agrotóxicos, os vegetais podem ser afetados por pragas e doenças, e às vezes podem parecer furos e larvas. E não se engane, isso é um bom sinal. As frutas e vegetais orgânicos têm tamanho e aspectos normais e convencionais. Os convencionais que são diferentes, em sua maioria maiores devido ao uso excessivo de fertilizantes. O preço ainda costuma ser mais caro em supermercados, porém nas feiras ou vendas diretas, nas cestas por assinatura, os preços costumam ser mais acessíveis. A embalagem também deve ser orgânica? Não. Apesar que essa coerência seja desejável, ainda não existe uma exigência legal. Porém, começaram a surgir em supermercados materiais recicláveis a partir da fécula de mandioca ou do amido de milho. E além de opções de materiais sintéticos que são biodegradáveis. Também podemos levar para a feira nossa sacola reutilizável para diminuir o uso de sacolas plásticas. Frango caipira e frango orgânico são a mesma coisa? Não. E o mesmo dessa comparação vale para os ovos. O caipira pode ciscar em espaços abertos, tal, e ter controle do uso de quimioterápicos, mas a propriedade pode cultivar o grão de forma convencional, o que inviabiliza o selo orgânico nessa propriedade. Assim, a principal diferença se o animal é orgânico ou não vai estar na alimentação. Todos os orgânicos ajudam o meio ambiente? Sim, isso é verdade. Só pelo fato de não estarem contaminando o solo com produtos químicos, já valida essa questão. Todos fazem perder peso? Isso é um mito. Por mais que sejam saudáveis, o emagrecimento não vai depender de uma dieta balanceada e de preferência com a orientação de um nutricionista. Eles aumentam o risco de intoxicação alimentar? Não. Não é por estar imposto a eventuais pragas que vai causar intoxicação, uma vez que você não vai se alimentar de algo estragado. Além disso, os orgânicos são in natura, sem adição química nem nada. Os orgânicos podem ser consumidos sem lavar? Não, eles têm sujeiras e micro-organismos de praxe. Tem que lavar e desinfetar bem, como qualquer alimento que é levado à sua mesa. Eles são colhidos prematuramente para evitar gastos? Não, eles seguem uma cadeia de comércio como qualquer outro produto que chega à sua mesa. E por fim, eles podem ser consumidos crus? Os vegetais podem. A única diferença e vantagem é que não vai haver agrotóxicos no seu alimento. E aqui temos uma imagem que mostra essa diferença entre produtos orgânicos e convencionais, tendo como aspectos quantidade de nutrientes, segurança alimentar, fitoquímicos, preço e disponibilidade, e também a conservação do meio ambiente.
Antes de chegar na discussão sobre a acessibilidade dos alimentos orgânicos, é importante comparar, de um modo geral, os aspectos dos alimentos orgânicos com os convencionais. Conforme visto na balança, apesar de muitos benefícios, os poucos pontos negativos pesam bastante para quem está no dilema de qual alimento escolher. O conceito de acessibilidade é definido pela qualidade ou caráter do que é acessível, seja pela facilidade na aproximação, no tratamento ou na aquisição. E aqui é importante destacar a aquisição, pois apesar dos produtos orgânicos estarem disponíveis em feiras, hortifrutis e supermercados, nem toda a população tem condições de comprar esses alimentos, haja vista que o preço possui um papel fundamental na escolha da maioria dos indivíduos. O resultado disso é um ciclo em que há cada vez um menor estímulo do mercado para a compra de alimentos orgânicos, pois o fato do consumo desses estar voltado para as classes altas, decorrente ao preço e disponibilidade, resulta em maior busca por alimentos convencionais. Logo, com essa maior procura, os alimentos convencionais tendem a possuir um menor valor quando comparado aos alimentos orgânicos, consequentemente ocupando maior espaço no mercado e reduzindo a disponibilidade de orgânicos, o que retoma todo o ciclo e intensifica essa disparidade. Em Juiz de Fora é possível encontrar orgânicos no supermercado Carrefour, mas com pouca variedade. Uma outra alternativa é entrar no site da Fazenda Reserva e fazer seu plano de cestas orgânicas que eles entregam diretamente em casa. Além desses locais, no Parque Alfred acontece todas as sextas-feiras de 9 às 2 horas da tarde uma feira de produtos orgânicos e sem glúten. Além disso, um grupo formado por produtores associados ao Mojico Monte de gente interessada em cultivo orgânico criou uma plataforma online chamada Cesta de Produtos Orgânicos do Mojico, ou simplesmente Cesta Coletiva, para a comercialização online de produtos e verduras, ervas e temperos, entre outros. Trata-se de uma alternativa que apoia o pequeno produtor e clientes no período de distanciamento. A cesta coletiva surgiu da necessidade dos produtos do coletivo Mojico em escoar a produção. Nos dias de hoje, principalmente por conta da pandemia, existem algumas alternativas para que se evite sair de casa para comprar os produtos orgânicos. Uma delas é o programa de assinatura, onde você assina o pacote que deseja e que mais te interessa e então recebe os produtos em casa. Em Juiz de Fora, temos como exemplo a Fazenda Reserva, que oferece esse tipo de serviço, ofertando produtos orgânicos certificados em sua casa. Aqui estão alguns sites que usamos como referência para realizar esse vídeo. Esperamos que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre os alimentos orgânicos. E muito obrigada pela sua atenção.